Boa noite, eu sou a Vitória e seja bem-vindo ao Vexa. Tem encontros que dão errado e tem encontros que parecem normais no começo, até você perceber tarde demais que já entrou na armadilha de alguém. Hoje você vai ouvir histórias de pessoas que só queriam conhecer alguém, sair da rotina, viver um pouco diferente, mas acabaram frente a frente com gente cruel, obcecada e completamente fora da realidade. Antes da gente começar, comenta aqui embaixo. Você teria coragem de entrar sozinho num barco com alguém que conheceu há poucos dias? A primeira vez que tive certeza de que ia morrer não foi quando acordei sem saber onde estava. Foi quando ouvi uma mulher chorando atrás da parede de madeira e um homem rindo logo depois, como se aquilo fosse parte de uma brincadeira. Meu nome é Camila e isso aconteceu comigo no Pará, quando aceitei sair com um cara que conheci num aplicativo. O nome dele era Davi. Tinha um sorriso bonito, falava manso, parecia daqueles homens calmos que sabem deixar qualquer pessoa à vontade. A gente conversou por poucos dias. Eu trabalhava demais, vivia cansada e acabei aceitando quando ele sugeriu um passeio de lancha por uma área mais afastada, perto das em Belém. Disse que um primo tinha um ponto de apoio na beira do rio, um lugar tranquilo para desligar a cabeça. No começo foi exatamente isso que pareceu. Céu limpo, vento no rosto, conversa leve. Eu ainda lembro de ter pensado que talvez fosse a primeira vez em meses que alguma coisa dava certo para mim. Só que depois de um tempo, percebi que a lancha já estava longe demais de qualquer movimento. Não tinha outras embarcações, não tinha casas, não tinha barulho de motor. Só água escura, mata fechada e aquele silêncio ruim que vai apertando o peito. Quando perguntei se ainda faltava muito, Davi sorriu e disse que era logo ali. Logo ali era uma plataforma de madeira enfiada num braço estreito do rio, escondida entre as árvores altas. Não parecia casa de família, parecia resto de construção abandonada. Tinha lona presa no telhado, tábuas tortas, um gerador barulhento do lado de fora e uma escada improvisada descendo para a água. Antes mesmo de eu falar qualquer coisa, saíram de lá um homem e uma mulher. Davi disse que eram amigos dele, Márcio e Elisa. Os dois sorriram para mim daquele jeito exagerado de gente que já sabe mais do que devia. Foi aí que meu corpo começou a pedir para ir embora. Eu tentei manter a calma. Disse que não estava me sentindo bem e que preferia voltar. Davi nem discutiu, só respondeu daqui a pouco. Aquela resposta simples me deu mais medo do que se ele tivesse gritado. Lá dentro tudo piorou. O lugar cheirava a mofo, peixe podre e cabo queimado. Tinha fio passando pelas paredes, extensão no chão, câmera pequena presa nos cantos e um pano preto tapando uma porta dos fundos. Elisa me ofereceu suco. Eu não aceitei. Márcio ficou me olhando como quem escolhe mercadoria. Davi andava de um lado para o outro, arrumando o tripé, mexendo em luz, conferindo bateria. Ninguém mais fingia que aquilo era um encontro. Eu fui recuando, devagar, tentando chegar perto da saída até ouvir um barulho atrás de mim. A lancha não estava mais ali. Na mesma hora, meu estômago despencou. Corri até a varanda, olhei em volta e só vi água. A embarcação tinha sido solta e estava amarrada num ponto mais afastado, fora do meu alcance. Quando me virei, os três já estavam me observando em silêncio. Davi foi o primeiro a falar. Disse que eu precisava colaborar, porque seria muito pior se eu dificultasse. Falou aquilo com tranquilidade de quem repete uma frase ensaiada. Perguntei o que eles queriam. Elisa respondeu sorrindo. Registrar verdade. Eu não entendi de imediato, entendi alguns minutos depois quando Márcio puxou o pano preto e me mostrou o cômodo dos fundos. Tinha uma cama de campanha no canto, corrente presa na parede, garrafas vazias no chão e em cima da mesa 3 celulares, cartões de memória, brincos, documentos femininos
e uma sandália suja de barro. Era como olhar para um monte de vidas interrompidas ao mesmo tempo. Eu reconheci ali, sem ninguém explicar, que outras mulheres já tinham passado por aquilo. Tentei correr, nem pensei, só agi. Davi me alcançou antes de eu chegar na porta. Me segurou pelos braços com tanta força que senti na hora a marca dos dedos. Caí no chão, bati o ombro numa quina e comecei a gritar. Elisa entrou rindo e disse que não adiantava gastar energia, porque ninguém ali ouvia nada. Então me prenderam naquele quarto. Eu fiquei horas ouvindo passos, arrastos de equipamento, clique de câmera e vozes baixas ao lado de fora. Em certo momento, escutei um som fraco, como gravação vazando de algum aparelho. Era uma mulher pedindo para ir embora. Repetia a mesma frase de novo e de novo até começar a chorar. Depois vinha outra voz, outra e outra. Eles guardavam aquilo, ouviam, reouviam, gostavam. Quando Davi voltou, já estava escuro. Ele entrou com uma câmera na mão e uma garrafa de água. Colocou a garrafa no chão, fora do meu alcance, e disse que dependia de mim decidir se a noite seria simples ou não. Falava como um diretor de cinema, como se eu fosse atriz de alguma coisa nojenta que eles tinham inventado. Eu não respondi, só fiquei olhando, tentando controlar a respiração, tentando pensar. Foi aí que notei uma coisa. A tranca da janela estava enferrujada. Passei horas mexendo nela devagar, sem fazer barulho, usando um pedaço solto de metal da própria cama. Minhas mãos ficaram cortadas, as unhas quebraram. Eu quase desisti 2 vezes, mas a madeira da moldura já estava podre. Quando ouvi o gerador falhar e os passos deles se afastarem para a parte da frente da plataforma, forcei com tudo. A janela abriu só o suficiente. Me espremi por aquele espaço como pude e caí direto na água. O choque gelado quase tirou meu ar, mas eu sabia que se subisse fazendo barulho, eu estava morta. Mergulhei por baixo da plataforma e fiquei ali agarrada numa viga coberta de lado, ouvindo os gritos começarem acima da minha cabeça. Primeiro Elisa, depois Márcio, depois Davi, berrando meu nome como se estivesse ofendido. Fiquei escondida até não sentir mais os braços. Quando achei que eles iam pular atrás de mim, ouvi um motor ao longe. Não pensei 2 vezes. Saí debaixo da estrutura e comecei a bater na água, gritando por socorro, com um pouco de voz que ainda tinha. Por milagre era um barco de pesca. Lembro de 2 homens me puxando. Lembro de vômito, lembro de chorar sem conseguir falar direito. Depois veio a polícia. Hospital, depoimento, retorno ao local. Eles fugiram antes da equipe chegar, mas encontraram as câmeras, os arquivos, as roupas, os objetos, as gravações. Até hoje eu não sei quantas mulheres passaram por aquele lugar. Nunca me contaram tudo, e talvez tenha sido melhor assim. Só sei que desde aquela noite eu não consigo entrar em embarcação pequena. Não suporto o cheiro de rio parado e nunca mais aceitei convite de homem nenhum que parecesse bom demais para ser verdade. Porque eu aprendi do pior jeito que tem gente que não procura companhia, procura caça. Relato 2. A primeira coisa que me fez querer ir embora não foi a família dela, nem a casa. Foi meu próprio reflexo. Ele piscou por um segundo depois de mim. Meu nome é Rafael e eu conheci a Bruna num aplicativo de encontros. A gente conversou por quase 2 horas. Ela era bonita, educada, parecia inteligente, tinha aquele jeito calmo de quem sempre sabe o que dizer. Na noite em que tudo aconteceu, ela me chamou para jantar na casa dos pais, em um bairro antigo de Campinas. Disse que queria fazer algo mais íntimo, longe de bar, longe de bagunça. Eu achei estranho conhecer a família dela tão cedo, mas ela insistiu tanto, com tanta naturalidade, que aceitei. O erro começou ali. A casa ficava numa rua silenciosa demais, daquelas onde até o cachorro parece não latir.
Sobrado antigo, muro alto, janelas compridas, luz amarela fraca atrás das cortinas. Quando Bruna abriu o portão, sorriu como sempre, me abraçou e segurou meu braço com força demais por um instante. Na hora achei que fosse nervosismo. Hoje eu sei que era outra coisa. Assim que entrei na sala, senti um desconforto que o corpo entende antes da cabeça. Todos os móveis estavam voltados para um espelho enorme na parede principal. Sofá, poltronas, cadeira de balanço e até um banco pequeno no canto. Tudo apontado para aquele vidro escuro de moldura antiga, entalhada, pesada, parecendo coisa trazida, de igreja abandonada. A sala inteira parecia montada não para receber visitas, mas para assistir alguma coisa. E eu era essa coisa. Os pais dela estavam esperando. O pai, Augusto, me recebeu com um aperto de mão firme demais, olhando fundo nos meus olhos como se estivesse me medindo. A mãe, Nádia, sorria pouco, mas me observava sem piscar. Bruna me conduziu até o sofá, bem de frente para o espelho, e sentou tão perto que nossas pernas encostaram. Eu tentei fazer piada, quebrar o clima, perguntar da comida, comentar da decoração, qualquer coisa. Ninguém riu, ninguém acompanhou. Era como se eu tivesse sozinho, cercado por 3 pessoas, olhando não para mim, mas para o meu reflexo. Nádia serviu o vinho, eu tomei só um gole, tinha gosto estranho, amargo no fundo, como um remédio misturado com canela. Pensei em largar a taça, mas não queria parecer paranoico. Bruna passou a mão no meu joelho e disse, quase sussurrando, que eu tinha uma presença limpa. Na hora meu estômago virou. Perguntei o que significava aquilo. Augusto respondeu com a maior calma do mundo que algumas pessoas nascem com o reflexo aberto, mais fácil de atravessar, mais fácil de separar. Falou como quem explica uma tradição de família. Eu ri de nervoso. Disse que já estava tarde e que talvez fosse melhor eu ir embora. E foi nesse momento que eu ouvi o clique da chave. Olhei para trás, Augusto tinha trancado a porta da sala. Levantei na mesma hora. Bruna segurou meu braço, não com carinho, com força, com muita força. A expressão dela já não tinha nada daquele charme do aplicativo. O rosto continuava bonito, mas os olhos estavam frios, fixos, quase vazios. Nádia colocou uma caixa de madeira sobre a mesa de centro. Quando abriu, viu uma lâmina curta, curva brilhando em cima de um pano velho. Eu dei 2 passos para trás. Augusto começou a falar numa língua que eu não conhecia. Não era latim, não era oração, não era nada que eu tivesse ouvido antes. Era um som baixo, arrastado, como alguém tentando falar com a boca cheia de sangue. Bruna me empurrou de leve de volta para o sofá e pediu que eu olhasse para o espelho. Eu não queria, mas olhei. Eu vi meu reflexo sorrindo. Mas eu não estava sorrindo. Fiquei paralisado. Meu coração disparou tão forte que eu achei que ia apagar. Tentei me mexer, mas meu corpo parecia pesado, lento. O espelho estava mais escuro por dentro, como se houvesse profundidade atrás do vidro. Meu reflexo continuava ali, me encarando com a expressão torta, debochada, como alguém que sabe uma coisa que eu ainda não entendi. Augusto se ajoelhou diante de mim e encostou os dedos gelados na minha testa. Nádia apagou metade das luzes da sala. Bruna segurou meus ombros para trás e começou a repetir, perto do meu ouvido, eu não devia resistir, porque quanto mais eu resistisse, mais dolorosa seria a passagem. Eu tentei levantar com tudo, mas a tontura bateu de uma vez. Eu tinha alguma coisa no vinho. Consegui me erguer meio torto e fui em direção à porta. Augusto me barrou. Empurrei ele com força, a caixa caiu. A lâmpada desligou pelo chão. Nádia gritou e Bruna se agarrou em mim como se a vida dela dependesse daquilo. Foi quando ouvi o primeiro estalo vindo do espelho. Olhei sem querer. Meu reflexo estava andando na direção do vidro pelo lado de dentro, não imitando meus movimentos, andando sozinho. Tropecei para trás, a sala parecia menor, abafada. O ar tinha ficado mais pesado. O espelho ondulava por dentro, como água preta.
Meu outro se aproximava devagar, com a cabeça levemente inclinada, sorrindo de um jeito que eu nunca sorri na vida. Augusto pegou a lâmina do chão e cortou a própria palma da mão, deixando o sangue pingar em círculo ao redor dos meus pés. Eu comecei a gritar. Bruna tapou minha boca. Nádia começou a falar naquela língua horrível. Os dois repetiam as palavras cada vez mais alto, cada vez mais rápido. O reflexo encostou a mão na superfície do espelho, e diante dos meus olhos, os dedos atravessaram o vidro, como se aquilo fosse feito de água grossa. Meu corpo inteiro gelou. A dor veio antes do toque. Senti uma fisgada no peito, depois outra no braço, outra na barriga, como se alguém estivesse me rasgando por dentro sem encostar em mim. Quando olhei de novo, meu reflexo tinha marcas abertas pelo corpo, e eu também. Minha camisa estava molhada de sangue na altura do abdômen, e eu não entendia como aquilo era possível, mas estava acontecendo. Caí de joelhos, Bruna chorava, mas não de tristeza, era de emoção, devoção. Ela segurava meu rosto e dizia que depois eu ia entender, que todo mundo entendia do outro lado. Augusto continuava o ritual. Nádia levantou a lâmina acima da cabeça e apontou para o espelho. Então ele saiu. Primeiro o braço, depois o ombro, depois metade do rosto. Era eu, mas não era eu. Tinha minha voz quando respirava, o meu rosto, o meu corpo, mas os olhos. Os olhos eram vazios, fundos e antigos. Olhavam para mim como quem olha um animal preso numa armadilha. Tentei me arrastar, tentei alcançar a mesa, a janela, qualquer coisa. Bruna me segurou pelas pernas. Augusto empurrou meu peito com a mão ensanguentada, e o outro eu terminou de atravessar. Assim que os dois pés dele tocaram o chão da sala, tudo ficou silencioso. Augusto e Nádia pararam. Bruna soltou minhas pernas e se ajoelhou diante dele. Aquela coisa me observou por um instante, depois sorriu com a minha boca e falou com a minha voz. Agora sim. Eu tentei responder, mas minha voz já não saía. O chão sumiu, a sala escureceu. Senti meu corpo sendo puxado para trás, como se estivesse caindo sem ar do lugar. Quando percebi, eu estava do outro lado, batendo no vidro, preso dentro do espelho. Do lado de fora, Bruna abraçava a criatura que usava meu corpo. Os pais dela sorriram aliviados, e eu via tudo em silêncio, como se estivesse debaixo de água, sem conseguir fazer mais do que arranhar a superfície lisa com a ponta dos dedos. Não sei quanto tempo passou desde aquela noite. Aqui dentro não existe manhã nem madrugada, só essa cópia opaca da sala e vultos que às vezes passam atrás de mim. Sombras de outras pessoas, outros que também foram trocados. De vez em quando, a família traz alguém novo. E toda vez que isso acontece, eu vejo a mesma cena se repetir. O vinho, o espelho, a porta trancada. E a pior parte é que agora eu entendo uma coisa que antes parecia impossível. Bruna não foi a primeira vítima daquela casa. Ela também já esteve aqui dentro. E um dia, quando a porta abriu de novo e alguém sentar naquele sofá olhando, sem entender para o reflexo, talvez eu faça o mesmo que fizeram comigo. Porque aqui dentro, depois de um tempo, a liberdade começa a parecer mais importante que a alma. Relato 3. Meu nome é Larissa e eu conheci o Bruno num aplicativo de namoro. Ele tinha aquele tipo de perfil que parece cuidadosamente montado para desarmar qualquer desconfiança. Fotógrafo, sensível, amante de cinema, apaixonado por retratos naturais. Conversamos por mais de uma semana. Ele escrevia bem, parecia culto, sabia escutar. Quando me chamou para conhecer o estúdio, onde trabalhava, num terreno afastado, na região de Itanhém, eu aceitei sem pensar demais. Disse que queria me mostrar um projeto novo, algo ligado à luz natural, rostos reais, emoção sem filtro. Eu achei bonito quando li aquilo. Só entendi tarde demais o que ele queria dizer com emoção sem filtro.
O lugar ficava depois de uma estrada de terra estreita, cercada de um mato alto e casas cada vez mais raras. Quando cheguei, já no fim de tarde, a primeira coisa que me incomodou foi o silêncio. Não tinha música, não tinha cachorro, não tinha vizinho, não tinha nada. Só o som distante do mar e aquele galpão de paredes escuras no meio do terreno, com janelas altas cobertas por lona preta. Bruno apareceu sorrindo, abriu o portão e me abraçou como se alguém já conhecesse havia anos. Bruno apareceu sorrindo, abriu o portão e me abraçou como se a gente já se conhecesse havia anos. Disse para eu entrar, que o pôr do sol ali era perfeito. Eu entrei. Assim que pisei lá dentro, senti cheiro de mofo, ferrugem e produto químico. O galpão era maior do que parecia por fora, mais sufocante. Tinha tripés, refletores, cabos espalhados, tecidos pendurados, molduras empilhadas e um fundo preto armado no centro, como se tivesse tudo pronto. Bruno pegou a câmera quase no mesmo instante, animado demais, mandando eu ficar à vontade, respirar fundo e relaxar. Eu tentei relaxar. As primeiras fotos foram normais. Ele mandava eu virar o rosto, olhar para a luz, fechar os olhos, abrir devagar. Só que depois de alguns minutos começou a mudar. Pediu para eu imaginar que estava sendo seguida. Depois disse para eu pensar no pior dia da minha vida. Em seguida falou com toda a calma do mundo. Queria captar o momento. Em seguida, falou com toda a calma do mundo que queria captar o momento exato em que a pessoa percebe que vai morrer. Eu ri de nervoso, achando que fosse papo de artista querendo parecer profundo. Ele não riu de volta, só baixou a câmera, deu 2 passos lentos na minha direção e disse que medo de verdade não se dirige, se provoca. Na mesma hora, fui para a porta, trancada. Puxei a maçaneta com força umas 2, 3 vezes. Quando me virei, Bruno estava parado a poucos metros, segurando meu celular na mão. Nem vi a hora em que ele tirou do meu bolso. Ele olhava para mim com uma tranquilidade nojenta, como se estivesse assistindo exatamente a reação que queria ver. Perguntei o que ele queria. Ele respondeu que só queria registrar o que existe por trás das máscaras. Disse que as pessoas mentem sorrindo, mentem chorando, mentem transando, mentem vivendo. Mas, segundo ele, ninguém mente quando acha que vai morrer. Falava aquilo como um professor dando aula, como se fosse normal. Eu comecei a gritar. Ele avançou rápido, segurou meus 2 braços e me jogou contra uma parede de madeira. Bati a cabeça, fiquei tonta por um segundo e foi o suficiente. Ele amarrou meus pulsos com uma cinta de nylon que tirou de cima de uma mesa e me arrastou por um corredor estreito nos fundos do galpão. Ali o cheiro era pior. Cheiro de urina, pano molhado e coisa abafada havia dias. No fim do corredor havia uma porta de metal. Quando ele abriu, eu vi o cômodo. 2 colchões finos no chão, um balde no canto, correntes presas na parede e 2 mulheres lá dentro. Uma deitada, imóvel, olhando para o teto, e outra sentada com os joelhos abraçados, magras demais, com o rosto vazio de quem já tinha sido quebrada por dentro. Naquela hora meu sangue gelou. Bruno me empurrou para dentro e disse que eu descansasse, porque no dia seguinte a luz da manhã seria melhor para o que ele queria fazer comigo. A porta fechou. Eu passei a noite sem conseguir pregar o olho. A mulher deitada mal se mexia. A outra só foi falar horas depois, já no escuro com a voz rouca. Disse que se chamava Janaína. Estava ali havia quase 2 semanas. Contou que Bruno sedava algumas mulheres, outras ele mantinha acordada porque gostava mais do terror consciente. Chamava aquilo de ensaio extremo. Dizia que o pavor autêntico era arte. Eu ouvi tudo tremendo. Mais tarde, escutei o clique da câmera do outro lado da parede. Depois, arrastar de móveis. Depois, um choro abafado que eu nunca vou esquecer. Não sei se vinha da outra mulher, se era gravação, se era lembrança vazando da minha cabeça.
Só sei que naquela madrugada eu entendi que se eu esperasse amanhecer sem fazer nada, ia virar mais uma pasta no computador dele. No começo da manhã, Bruno voltou, abriu a porta sorrindo, como se estivesse chamando para um café. Mandou Janaína ficar onde estava e me puxou pelo braço. Eu resisti e ele apertou mais forte. Me levou até o galpão principal, onde já estava tudo preparado. As luzes acesas, a câmera montada, uma caixa de som soltando gritos femininos em volume baixo, quase como trilha sonora. Meu corpo travou. Bruno levantou a câmera e começou a fotografar minha cara enquanto eu tentava entender aquilo. Ele parecia excitado com meu pânico, mandava eu correr de um lado para o outro. Mandava eu olhar para trás, mandava eu implorar. Cada clique deixava ele mais animado. Dizia que eu estava perfeita, que meu rosto tinha verdade. Foi aí que eu parei de ter medo por um segundo e senti raiva. Olhei rápido em volta. Perto de mim havia um refletor pesado, presa numa base de ferro. Fingi que ia cair, me apoiei nele. Bruno veio mais perto para pegar meu rosto no ângulo que queria. Eu puxei a estrutura com toda a força. O refletor tombou direto no ombro dele. Ele gritou, perdeu o equilíbrio e a câmera caiu no colchão. Antes que levantasse, eu peguei um pedaço quebrado de base e acertei a cabeça dele. Não sei de onde veio aquela força, talvez do puro desespero. Corri para o corredor, abri a cela, Janaína já estava de pé, como se tivesse esperado por aquilo havia dias. A outra mulher não reagiu. Sacudimos, chamamos, tentamos puxar, mas ela não conseguia sequer se manter sentada. Janaína disse chorando que se tentássemos carregar alguém desacordada, nenhuma de nós sairia dali. Foi a pior decisão da minha vida. Pegamos o que vimos pela frente, uma mochila, 2 garrafas de água, uma chave caída da porta dos fundos e corremos. Saímos por uma lateral do galpão, que dava para uma trilha estreita entre o mato e a restinga. O céu ainda estava acinzentado, o mar rugia perto, e meus pés afundavam na areia úmida. Eu olhava para trás a cada 2 segundos, esperando ver o Bruno vindo correndo, ensanguentado com aquela câmera maldita pendurada no pescoço. Depois de muito tempo andando sem direção, encontramos uma casa simples, com luz acesa na varanda. Janaína começou a bater no portão. Antes mesmo de chegar, um senhor abriu assustado, e bastou olhar para a gente para entender que tinha alguma coisa muito errada. Ele chamou a polícia. Quando voltaram ao galpão, encontraram Bruno desacordado. Milhares de arquivos, fotos impressas, cartões de memória, roupas femininas, documentos, remédios e gravações suficientes para provar que aquilo já acontecia havia anos. Eu sobrevivi, Janaína também. Mas até hoje eu não consigo ouvir clique de câmera sem sentir o estômago afundar. Não consigo posar para foto. Não consigo entrar em estúdio. E toda vez que alguém fala que a arte precisa provocar desconforto, eu lembro do rosto dele. Porque o que mais me assusta não é o que ele fez, é a certeza com que ele fazia. Bruno não se via um monstro, se via um artista. E para mim não existe nada mais perigoso do que alguém cruel que acredita estar criando algo bonito. Se você assistiu até aqui e gosta de histórias como essa, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu te encontro no próximo.